tarde, pessoal. Então, vamos lá para nossa segunda aula da introdução à genética, né, com os termos mais básicos, sem ser cruzamento ainda, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem, né, que auxilia bastante na parte da genética são os heredogramas. Então, o heredograma, ele é uma simbologia que a gente pode usar para representar cruzamentos genéticos. Eu gosto bastante de representar por heredograma, até às vezes no exercício montar o heredograma, que eu acho que facilita para a gente conseguir enxergar, né, o que está acontecendo. E tem exercícios que pedem para vocês fazerem a análise também do heredograma, para ver se a herança é dominante, se é recessiva, estabelecer genótipo, para fazer cruzamento e tudo mais, tá? Então, aqui você tem alguns símbolos dos heredogramas, né, que significa cada coisa, os principais, né? Então, esses é legal vocês saberem. Então, primeiro, a bolinha, né, vai representar a mulher, ou sexo feminino, o quadradinho vai representar um homem, sexo masculino. E quando eles não estiverem pintados, quer dizer que eles são normais, eles não possuem a característica que está sendo estudada ali. Já quando você tem a bolinha e o quadradinho pintados inteiro, quer dizer que são afetados. Se eu estou considerando uma doença, quer dizer que aqueles indivíduos são portadores daquela anomalia, daquela doença, tá? Quando tem o quadradinho ligado com a bolinha, com um tracinho, quer dizer que esses dois indivíduos tiveram um casamento ou um cruzamento, tá? Quando eu tenho dois risquinhos, né, quer dizer que esse casamento foi um casamento consanguíneo. No caso da espécie humana, a maioria das vezes acontece entre primos de primeiro grau. Mas em outros animais ele pode ser entre pai com filha ou mãe com filho, né? Às vezes cruzamento de cachorro para raça você acaba fazendo esse tipo de cruzamento. Qual que é o problema de casamento consanguíneo? Se naquela família tiver um gene para alguma doença, a probabilidade de que os filhos desse casal sejam portadores é muito maior do que se eu considerar o cruzamento entre indivíduos não aparentados, né? Então, se naquela família tem o gene, por exemplo, do albinismo, os primos, eles têm uma probabilidade maior de apresentarem esse gene, né? Se os dois tiverem a criança, pode ser que os dois mandem o gene do albinismo e a criança acabe nascendo, né, albina, o que poderia não acontecer se tivesse um casamento com alguém que não fosse da família. Quando vai ligar com os filhos, então é assim, ó, é do meio desse tracinho, não é nem do homem nem da mulher, é do meio do tracinho, você vai descer e vai fazer a ligação com os filhos. Nesse caso, tiveram 3 filhos. A ordem com que esses indivíduos aparecem é a ordem cronológica. Então, nesse caso, nasceu uma menina, daí mais uma menina e daí um menino, tá? Então, é nessa ordem. A menina é a mais velha e o menino é o mais novo, tá? Quando eu tenho essa ligação como se fosse um triângulo fechado... Muito obrigada, meu amor. Agora vai lá com o pai. Recebi uma flor. Quando você tem essa ligação aqui fechada, você tem os gêmeos, que são gêmeos idênticos, né, ou monozigóticos, tá? Já aqui, quando você tem essa ligação e é aberta, são gêmeos diferentes ou dizigóticos, né? Então, fechadinho, monozigóticos, gêmeos iguais, abertos, dizigóticos, gêmeos diferentes. Pode aparecer, não em todos os heredogramas, mas em alguns podem aparecer, a bolinha ou o quadradinho, ou uma bolinha preta pintadinha, igual esse daqui, ou metade pintadinho. Então, quer dizer que esses indivíduos, eles são normais, mas eles são portadores. Quer dizer que eles portam a característica, eles têm o gene que pode ser passado ou não para os seus filhos, né? Aqui, quando você tem vários indivíduos do mesmo sexo e você não quer representar todos, você pode representar, por exemplo, a bolinha e aqui lá com o número 4, o número 2, quer dizer, tiveram 4 meninas, né? Ou tiveram 6 meninas, vai ter a bolinha e o número representando a quantidade. Se o exercício não te informar o sexo daquele organismo, você pode representar pelo losango. Então, o losango quer dizer que não foi informado o sexo do indivíduo. Quando eu tenho um indivíduo que já morreu, ele é representado por esse traço aqui, ó. Você tem um quadradinho
e corta. Então quer dizer que esse organismo, ele morreu. Essa representação eu nunca vi. A maioria que eu vejo é assim, né, com um traço aparecendo, mas pode ser que apareça dessa forma também. Então aqui você tem lá o casal, né, do meio desce e eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, tá? O menino é mais velho, a menina é mais nova. Aqui a numeração desses heredogramas, elas podem acontecer de 2 formas. Então pode ser dessa, né, que você representa a geração aqui, então a geração é a primeira geração, que é a primeira linha, daí os filhos são a segunda, daí aqui os netos a terceira e os bisnetos a quarta, tá? Daí dentro dessa geração você numera lá, 1, 2, vem na ordem, né? De novo aqui na segunda geração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí na terceira 1, 2 e na quarta 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Ou então você pode fazer a numeração contínua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ocorre das 2 maneiras. Os 2 estão certos, dá pra você fazer dos 2 jeitos. Aqui você tem 3 indivíduos afetados, né, que são pintadinhos, e os outros são normais, né, então não tem a doença. Então aqui eu tenho esses 3 que possuem. Essa representação aqui é dos gêmeos dizigóticos. Então quer dizer que esses 2 indivíduos são 2 meninas, são gêmeas dizigóticas, gêmeas diferentes. Uma delas é doente e a outra não, tá? Aqui, né, então a característica, a doença, ela pode ser chamada de herança autossômica ou herança sexual. Tem enunciado que coloca isso lá na característica. Então o que é uma herança autossômica? É aquela em que o gene daquela doença está situado num cromossomo dentre os 44 autossômicos. Então ela vai ser igual em homens e mulheres, a probabilidade de se ter. Então você não tem diferença, né? Então ele vai estar nesses genes aqui, que são iguais em homens, em homens e mulheres, né? Então não tem essa diferenciação. Então toda vez que falar, é uma herança autossômica, quer dizer que é igual em homem e mulher. Se ele falar, é uma herança sexual, quer dizer que tá no X, tá? Aqui é característica autossômica, então ela pode ser dominante ou ela pode ser recessiva. Então quando que a característica autossômica vai ser recessiva? Quando o gene da doença for o gene azinho, né? Então para ser doente tem que ser azinho. Quando que a herança autossômica vai ser dominante? Quando o gene causador da doença for o azão. Então, para você ser doente, você vai ser o azão ou você vai ser azão. Né? Nesses 2 casos, você é portador da doença, você é afetado. Herança autossômica recessiva. Então, tem a fibrose cística, né, que é um exemplo. Então, a pessoa, para ser normal, ela tem que ter pelo menos um azão, né, que é o gene dominante. Então, se ela for azão, ela é normal, não tem nem chance de ter filho doente, só se ela casar com alguém que tem o gene. Ela pode ser azão, normal, mas portadora. Então, ela pode ter um filho com a doença. E, gente, desculpa, eu falei que o azão pode ter filho doente. Não, nunca vai ter filho doente, tá? Porque ele é azão. Sempre ele vai mandar o azão, indiferente se o marido ou a mulher tiverem, o azinho nunca vai nascer doente, tá? Já o azão pode acontecer dependendo do que o marido ou a mulher enviar, tá? E o azinho é quando a criança, né, ou a pessoa é afetada, quer dizer que tem aquela doença. Então, é uma herança recessiva. Anemia falciforme também é uma herança recessiva, né, então é uma doença genética. Acho que até a professora comentou nas aulas que a hemácia da pessoa que é normal, ela tem esse formatinho de disco, né, e quem tem anemia falciforme é um formato de foice, tá? Então, o normal é o Szão. Já se ela for Szinho, ela tem traço falcêmico, então ela não é doente, mas algumas hemácias dela são assim. E se ela for Szinho, ela é afetada pela doença e ocorre um aborto, né? Então a criança não chega a conseguir se reproduzir, ela acaba morrendo antes. Não é uma herança recessiva. Como que eu reconheço no heredograma uma herança recessiva? Tá? Então, primeiro, para descobrir se a herança é dominante ou recessiva, a primeira coisa que eu vou procurar, casal igual que teve filho diferente. Tá? Então, eu vou procurar um casal que
têm genótipo igual, ou normal, ou doente, e tiveram um filho que é diferente a eles. Então, no caso aqui, ó, então eu tenho um casal que é normal, que é igual, né, os dois são normais, e tiveram um filho diferente. Então, o diferente é recessivo. Casal igual, casal igual com filho diferente, o diferente é recessivo, tá? Então, se aqui é azinho, azinho, o pai tem que ter um azinho e a mãe tem que ter um azinho para juntar aqui e formar o azinho, azinho. Os outros dois não têm a doença porque receberam um azão, ou do pai ou da mãe, tá? Autossômica dominante. Então, quer dizer que a doença é causada pelo alelo dominante, né? Então, você tem que ter pelo menos um dominante para você ser doente. Então, se você for azão, azão, você é afetado. Se você for azão, azinho, você é afetado. E você só vai ser normal se você for azinho, azinho, tá? Aqui o exemplo é polidactilia, que é quando você tem mais do que 5 dedos na mão, ou no pé, ou nos dois, tá? Então, pode ser dedos inteiros ou pode ser só uma parte dos dedos também, e eles podem ser juntos, né? Ao invés de ser separadinho, ele fica grudadinho, mas é mais do que 5 dedos. Então, isso é dominante. Então, eu, por exemplo, eu não tenho, eu tenho só 5 dedos, então eu sei que eu sou azinho, azinho, né? Porque eu não tenho a polidactilia. Como que eu reconheço no heredograma? Casal igual que teve filho diferente. O diferente é recessivo. Então, olha aqui, ó. Casal igual que teve de filho diferente, o diferente é recessivo. Então, nesse caso, o casal é azão, azinho, porque aqui nasceu um azinho, azinho. Gente, tomem cuidado quando a doença for dominante, que é muito fácil de vocês errarem, tá? Então, doença dominante, o doente é azão, azinho ou azão, azão. O normal é azinho, azinho, tá? Então, tome bastante cuidado com isso. Probabilidade, as continhas, né? Então, em genética, a gente usa conta de probabilidade, que na maioria das vezes sai direto do quadro de Pinet, e às vezes você tem que fazer uma multiplicação ou uma soma, tá? E também usa a regra de 3. A regra de 3, tranquilo, né? Vocês estão acostumados a usar em outras disciplinas também. Na probabilidade, como eu falei, a maioria da probabilidade você já tira do quadro de Pinet, direto, não precisa fazer nada. Só que às vezes o exercício quer que você relacione duas probabilidades. Então, daí você tem que multiplicar ou você tem que somar. Então, aqui você tem lá, noções de probabilidade, né? Então, para calcular a probabilidade, você vai usar essa forma. Então, probabilidade é igual ao número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos possíveis, né? Então, você tem o A sendo o evento desejado ou favorável, que é o que eu quero, e o S, os eventos possíveis, né? Que é o que pode acontecer se eu fizer aquele lançamento ou aquela característica. Então, por exemplo, eu vou jogar uma moeda e eu quero a probabilidade de que saia cara. Então, probabilidade vai ser igual ao número de eventos que eu quero, 1, que eu só quero cara, né? Dividido pelo número de eventos possíveis. O que é possível cair no lançamento da moeda? Cara ou coroa, então são 2. Então, a probabilidade num lançamento de uma moeda sair cara é 1 sobre 2 ou 50%, tá? Se eu quero que duas probabilidades aconteçam ao mesmo tempo, né? Então, é a regra do E que eu vou usar. Então, por exemplo, eu quero lançar 2 dados e eu quero que saia o número 6 nos 2 dados, né? Então, vou lançar o primeiro dado, a probabilidade de sair 6 vai ser qual? Quantos 6 eu tenho no dado? 1, né? Dividido por quantos números eu tenho no dado? Eu tenho 6 números, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a probabilidade de sair o número 6 no lançamento do dado é 1/6. Né? Lanço o segundo dado. Qual que é a probabilidade de sair o número 6? 1/6 de novo. Só que eu quero que seja a probabilidade de no primeiro dado sair 6 e no segundo sair 6. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 1/6 e vou multiplicar pela probabilidade de sair o outro 6, que também é 1/6, desculpe. Então, a probabilidade final vai ser 1/6 vezes 1/6. Como que faz multiplicação de fração? Então, você vai pegar, multiplica os numeradores, então vai ser 1 vezes 1, que é 1, e multiplica os denominadores, que é 6 vezes 6, 36. Então, a probabilidade de eu lançar
2 dados e nos 2 dados sairia o número 6, é 1/36, tá? Já a regrinha na genética, né? Como que eu vou usar isso na genética? Então, por exemplo, né, eu quero saber qual que é a probabilidade de um casal normal, heterozigoto, gerar uma menina albina, sabendo que o albinismo é uma doença genética recessiva, tá? Eu não vou fazer o quadro aqui, mas na próxima aula eu vou tentar gravar para vocês eu fazendo cruzamento, tá? Então, ó, probabilidade, então você tem aqui azão, azinho, porque o casal é heterozigoto. Fazendo o quadro de Pinet, eu vou ter que o cruzamento deles vai gerar azão, azinho e azinho. Ele falou que o albinismo é recessivo, então eu sei que a menina aqui, né, vai ser o albino. Então, quanto que deu a probabilidade? Deu 1/4, porque eu tenho um albino para 4 possibilidades, né? E a probabilidade dela nascer menina, qual é? Então, eu tenho 2 chances, menina ou menino. Qual que eu quero? Menina. Então, sempre a probabilidade relacionada ao sexo vai ser 1/2, né? Porque ou é menina ou é menino. Então, aqui, ó, probabilidade de nascer uma menina albina. Então, a probabilidade dela ser albina, 1/4. A probabilidade dela ser menina, 1/8. Multiplica 1 vezes 1, dá 1. Multiplica o 4 vezes 2, dá 8. Né? Então, a probabilidade dela ser uma menina albina é 1/8. Tá? Então, toda vez que tiver eu quero isso e aquilo, eu vou multiplicar. Tá? Já se tiver o ou, eu quero isso ou aquilo. Né? Então, por exemplo, eu vou lançar o dado e eu quero que caia o número 1 ou o número 6. Então, pode ser qualquer um dos dois. Então, novamente, probabilidade de sair o número 1/6. Probabilidade de sair o número 6, 1/6. Só que agora eu não quero que seja os dois, eu quero que seja um dos dois. Ou, né, um dos dois que eu quero. Então, eu vou pegar 1/6 e vou somar com 1/6. Então, vai ficar 1/6 mais 1/6. Como que eu faço soma de probabilidade? Eu tenho que ver se os denominadores são iguais. Se forem, eu mantenho. Se não for, eu faço o mínimo múltiplo. Nesse caso, são iguais, então eu só vou manter. E eu somo a parte de cima, né? Então, vai ficar 1 mais 1, 2. 2/6, que é a mesma coisa que 1/3. Cuidado em genética. Às vezes, você faz o cálculo, resolve bonitinho, tá tudo certo. E você esquece de simplificar. Né? Você não acha a resposta correta e às vezes você acaba errando por causa disso. Então, sempre simplifique, tá? Como que eu uso a regrinha do ou na genética? Então, por exemplo, eu quero saber qual é a probabilidade de um casal heterozigoto gerar um indivíduo homozigoto dominante ou heterozigoto. Então, pode ser ou homo ou hétero, né? Então, heterozigoto, azão, azinho, tá aqui o casal, fazendo o cruzamento vai dar azão, azinho e azinho, né? Homozigoto dominante, azão, então eu tenho 1/4, e o azão, azinho, eu tenho 2/4, tá? Então, vai ser 1/4 mais 2/4. Mantém o 4 embaixo, soma a parte de cima. Então, 1 mais 2, 3. Então, a probabilidade de nascer ou o homozigoto dominante ou o heterozigoto é de 3/4, tá? Gente, essa parte é bem introdutória mesmo, só para rever com vocês. Eu quero ver se eu faço a aula de eu resolvendo os exercícios, para ficar mais fácil. Mas eu preciso que vocês tentem fazer. Eu pensei em resolver os exercícios que a professora indicou naquelas listas, tá? Então, vocês têm o exercício da aula 1 e da aula 2. Então, vamos focar nos da aula 1 primeiro, ali, né? E da aula 2 também, a gente pode fazer, para resolver. Então, daí eu vou resolvendo com vocês, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer antes, para ver se vocês estão conseguindo ou não, tudo bem? Qualquer dúvida é só me perguntar, eu estou à disposição. Tchau, gente, bons estudos!